conceitos de sua vida para ele, tipo religião, certos casos políticos e tais? Impor não, eu converso e dou a liberdade a eles de escolherem o que eles querem. Você, quando criança, podendo se ver no futuro, hoje se orgulharia da pessoa que você se tornou? Não. Não, porque quando criança eu tinha outros projetos, mas, enfim, a gente traça caminhos que, na verdade, nem tudo que a gente projeta às vezes se conclui, entendeu? Então, não. Acha que as músicas de hoje, de certa forma, as músicas que eu digo são aquelas que fazem certa apologia a drogas, sexo explícito, dentre outras também, elas geram impacto na vida, sendo bons ou ruins esses impactos na vida de crianças? Acredito que geram impactos, sim, devastadores na vida das crianças e dos adolescentes também. São uma péssima influência. A sexualidade é um assunto discutível entre as famílias para você? Aqui dentro da minha casa é bem pouco isso. A gente não discute muito sobre sexualidade. Mas eu respeito a opinião de cada um. Você acha que a gravidez na adolescência é uma falta de comunicação entre pais e filhos sobre o assunto? Hoje não. Hoje não, porque a mídia está aí explicando, né? Hoje tem projetos, tem programas sociais que envolvem esses assuntos. Então eu acredito que não. Mas você acha que os pais eles deveriam, de certa forma, colocar em prática esse assunto dentro de casa para que não venha a acontecer, de certa forma, que você dá do seu filho é a mesma que você recebeu? Não. Não? Não. Fala assim um pouco mais sobre a criação que você recebeu. A minha criação foi um pouco rígida, assim, minha mãe brigava muito, né? Usava muitos palavrões, batia. Não é exatamente a criação que os meus filhos têm hoje. Então quer dizer que você nunca quis impor a questão de xingamento e tal, nunca deixou que eles fossem seguindo essa certa conduta? Não, não. Ok. Você põe em prática o diálogo com seus filhos? Sempre. Acompanha eles todos nos estudos, sempre foi à escola, notas e tais? Sempre. É a mesma que vocês receberam? Não. Não tem condições, né? É uma outra geração, com outros valores. A gente tem que acompanhar também o ritmo da sociedade. Preservar algumas coisas que julgamos ter dado certo de nossa criação, mas infelizmente nem tudo a gente pode acompanhar. Sim, você põe em prática o diálogo com seus filhos, conversa sobre tudo? Sim, conversamos bastante com eles. Sobre a vida acadêmica, sobre o dia a dia, sobre drogas. Acompanha também eles todos, os dois nos estudos também, né? Sim, na medida do possível, sim. Impõe conceitos de sua vida para ele, tipo em conceitos políticos, religiosos, dentre outros. Eu acho muito necessário, sim, porque eles têm que formar valores a partir da leitura de mundo que eles vão fazer, mas as melhores pessoas que poderiam passar uma interpretação do mundo para eles somos nós, né? O que eu acho não só passar, mas também o exemplo. Na maioria das vezes o exemplo conta mais do que o que os pais passam para os filhos, né? Sim. Vocês, quando criança, podendo se ver no futuro, se orgulharia da pessoa que se tornaram hoje? Sim, eu com certeza. Eu também, história de luta, eu acho que quase um de todo o Brasil precisa drogas, como qualquer outra relação sociedade moderna. Os pais hoje sentem-se, em sua maioria, reféns dos filhos, de uma sociedade, talvez até do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas queixas, que é uma conquista social, mas um pouco também mal interpretado por algumas pessoas. E eu acho que as crianças hoje estão bestializadas com a tecnologia também e com a erotização precoce através de mídias digitais em geral,
no meio de comunicação ou até uma simples novela. Só complementando essa questão aí, que a mídia sim tem bastante poder sobre a erotização, mas muitas vezes as próprias mães compram roupas mais curtas, né? Compram batom, compram maquiagem e acham muito bonito a criança pequenininha, 5, 6 anos, ficarem maquiada, né? E aí essa criança já cresce nesse mesmo perfil de roupas curtas, cultivando mais a beleza, na verdade, do que a parte pedagógica, né? Do que ler um livro. Os pais hoje em dia não têm muito tempo para as crianças e eles preenchem a maioria das vezes esses tempos com eletrônicos, né? Os mais atuais. O que existe também é aquela questão entre os adolescentes de um querer ter um aparelho eletrônico melhor do que o outro, né? Então acho que tem muito a ver também essa questão. Você mais gosta de seus pais? Meu pai ele me leva pra passear, pra viajar, pra ir na praia, tomar sorvete. Minha mãe, ela também me leva no restaurante, assim, pra tomar picolé. Assim, como é que você se imagina no futuro? Quem você quer ser quando crescer? Eu quero ser médica. Tá estudando bastante para isso? Mais ou menos. Com o que você prefere brincar? Com a tecnologia ou com brinquedos normais, os convencionais? O que é convencionais? Os brinquedos antigos, mais normais assim. Os brinquedos normais. Boneca, bola, Bola. panelinha, Não, comidinha. boneca e bola. Conversa, mas é aqueles antigos, né? Mas não é a mesma coisa? Isso. Qual é o seu gosto musical? Funk. Assim, fala aí o nome dos cantores de funk que você mais ouve. MC Dedé, MC Biel, MC Tati, MC Tati Zack, MC Gui, A sua mãe, ela interfere em sua vida escolar, ela olha o seu caderno, vai na escola saber como é que tá seu andamento. Muito, né? Você concorda que crianças de sua idade, ela realize trabalhos forçados e deixe o estudo e a infância de lado? Não. Por quê? Porque a professora já falou uma vez que criança não pode trabalhar. E aí. Criança tem que ser criança, isso aí. Numa escala de 0 a 10, qual nota você daria à sua relação com seus pais? Não. 9. Ok. Quais assim os valores que seus pais te ensinam? O que sua mãe te ensina? Como você deve ser, agir? Minha mãe me ensina um monte de coisa. Ela já me ensina uma vez. Vou dar branco. Ela me ensina a ser uma menina boa. O que vocês acham do pai de vocês, dos pais de vocês? Acho que eles inspiram a gente a cada dia a sermos pessoas melhores. São até que legais, eu gosto disso. Mais alguma coisa assim? Alguma coisa que você mais gosta neles? Eu gosto do jeito que eles incentivam a gente a estudar. Legal. Os seus pais respeitam o espaço de vocês? Pode-se dizer que sim.
De vez em quando. Vocês dois usam redes sociais, certo? Sim. De certa forma, eles intervêm nas redes sociais de vocês, eles sempre estão verificando o que vocês estão fazendo. Eu não mexo muito com rede social, mais pro lado do jogo, mas pode se dizer que sim também. Só no Facebook, assim, que eu sei que eles estão olhando o que eu tô fazendo. Você mudaria alguma coisa na relação entre seus pais e com vocês? Não. Eu só não Então, queria a parte diz do que estudo, porque eles exigem demais. E você não tá afim de estudar, né? Não muito. Vocês queriam ser como o pai de vocês? Não. Por que não? Pois é um trabalho assim meio... Como eu posso dizer? Chato. Ser professor é chato. É muito chato. E nutricionista? Também é muito chato. E Professor é uma profissão muito estressante. Aí eu acabo não querendo essa parte. Nutricionista é bom porque cuida Da alimentação. da alimentação das pessoas, mas eu não gosto muito dessa parte. numa escala de 0 a 10, qual nota vocês dariam à relação que vocês têm com o pai de vocês? 7,5. 8. Vai ser escala. Você, quando criança, podendo se ver no futuro, se orgulharia da pessoa que se tornou? Sim, me orgulharia muito do que eu me tornei, porque diante da vida eu não estou pronta. Eu continuo em processo de aprendizagem, porque se assim eu tivesse, eu não teria mais nada o que fazer aqui. Então, como eu concebo que a gente está em constante transformação, eu tenho orgulho muito e terei ainda mais ao longo da vida que eu terei, que eu irei viver. Numa escala de 0 a 10, qual nota você daria ao relacionamento que você teve e tem com seus filhos? Eu me daria 7, porque eu estou ainda em construção. Acha que as músicas de hoje, elas geram um certo impacto na vida de uma criança? E quais impactos são esses? Sendo as músicas de funk, pagode, o rap? As músicas em si, não. O comportamento adulto que acaba induzindo a criança a ter determinada postura e conhecimento, sim. Porque no imaginário infantil, a música funk, que não tem uma melodia boa, mas não tem uma letra aprazível, quem entende a letra é o adulto. A criança, ela só repete, porque ela só vai ter maturidade para ter uma análise crítica sobre aquilo no momento em que ela for construída, que a partir dos 10 aos 12 anos, ela já tem uma maturidade um pouquinho maior para decidir. Fora disso, não. A gravidez na adolescência é uma falta de comunicação entre os pais sobre o mesmo assunto, que é o sexo? O sexo e será um grande tabu. Agora, a falta de comunicação, ela existe, que é o ruído, existe independente das fases da idade. Uma parte é a falta de comunicação entre os familiares e outra é uma falta de informação por parte dos jovens. Porque eles, por mais que eles se informem, mas eles não transformam essa informação em conhecimento. Então é uma desinformação total. Ele tem uma informação, mas não detém o conhecimento. E por achar que aquilo não vai acontecer com ele, ele acaba negligenciando tudo. Apesar de que, eu vou e volto, todo jovem, que eu já fui um dia e serei eternamente, ele parte de um princípio de que ele é capaz de transformar tudo, de modificar tudo. E isto, eu fui jovem, também vivenciei isso, só a vivência do dia a dia que vai me fazer com que eu tenha uma maturidade para ter um olhar. E eu vou desafiar tudo. E como jovem, ele desafia tudo, até ele próprio, porque ele está se construindo e testando seus limites. É necessário a conversa, o diálogo, é necessário
sempre e constante. Mas nem todo pai ou mãe, nos dias de hoje, tem uma liberdade para falar sobre sexo. Sexo não é falar sobre o ato sexual em si, e sim discutir as questões que permeiam o corpo e o despertar sexual de cada indivíduo. O que você acha de crianças fazendo trabalho doméstico, tendo entre 9 e 11 anos? Desde que esse trabalho doméstico ele venha de uma informação diária sobre a importância de você colaborar com o outro e colaborar e aprender a cuidar de um espaço que no futuro você irá ter, não vejo problema nenhum. Agora, o problema está em eu utilizar os trabalhos domésticos, além do limite físico da criança, para que ela possa estar exercendo uma função no lugar de um adulto. Aí sim é grave. Você sendo uma mulher à frente do seu tempo, você acha que isso gerou, de certa forma, uma grande influência para quem seus filhos se tornaram hoje? Eu acho que sim. Não deixa de não ser assustador para eles o meu comportamento, ou a minha postura, ou a minha fala, porque, como a gente costuma dizer, né? Os pais são pessoas visionárias e os filhos são filhos retrógrados. Os pais são avançados, os filhos são retrógrados. E aí isso gera uma inibição um pouco, mas esse meu olhar mais contemporâneo fez com que eles tivessem uma visão mais ampla das coisas. Isso não impede o sofrimento e as diversidades da vida, mas que ampara bastante, esse olhar mais à frente no futuro. Dá para prevenir muitos percalços. Ok, muito obrigado. Obrigada muito obrigada a vocês. Parabéns e sucesso na atividade pedagógica que deu para os seus filhos. Era a mesma criação da qual você recebeu quando criança? Não. A criação que eu recebi, na época que eu recebi, as coisas hoje estão diferentes. Então não tem como você perpetuar todas aquelas coisas que você aprendeu, toda a formação de valores, ética, você permanece, mas a nível comportamental, conduta, não dá para perpetuar em função da evolução das pessoas, do tempo, de tudo, de uma maneira geral. Você professora, acompanhava os seus filhos na vida escolar? Acompanhava e ainda acompanho, mesmo eles estando na universidade. Mas eu não fazia as atividades por eles. Nunca gostei de, a resposta está aqui, a resposta está ali. Nunca tomaram banca, porque eu achava que viciava, e por conta disso que eu tomei banca, que minha mãe não tinha tempo, trabalhava da mesma forma, e aí, diante disso, eu acompanhei e ainda acompanho. Claro que hoje eles na universidade eu não vou fazer, e aí, como é que tá? Tem alguma dificuldade? Tá precisando de alguma coisa? Quer discutir algum conceito comigo? Mesmo não sendo da minha área, mas é um outro olhar que você traz para ele, então eu ainda acompanho. Você, na criação deles, você chegava a impor alguns tipos de conceitos na vida deles, tendo esses conceitos religiosos, políticos, conceitos morais morais de respeite o outro para ser respeitado, não responda aos mais velhos, né? Não bata, não procure briga. Esses valores, sim. Agora, a questão religiosa, não. A mesma liberdade que eu tive, que meus pais me deram de escolher a religião que eu quisesse, eu também dei a eles. É tanto que nenhum deles é batizado. Eu dei noção, eles frequentam qualquer lugar, qualquer espaço religioso que eles quiserem, e a decisão é dele, porque afinal de contas é eles que vão vivenciar, experienciar, e eu não. Então eu posso orientar
tipo respeitar o universo, respeitar as pessoas, que é a sua extensão, é a questão do meio ambiente. Há uma força maior que nos rege, agora ele busque o caminho que ele quiser, que será respeitado, assim como eu fui. Você, quando criança, podendo se ver no futuro, se orgulharia da pessoa que se tornou hoje? Muito, muito. Muitíssimo. Tenho um orgulho muito grande do que eu sou hoje, do que eu me construí e do que eu ainda estou por alcançar e por continuar a construir. Porque dentro do processo de aprendizado que é a vida, que é um processo. Na minha infância, eu trabalhava muito, olhava os meus irmãos, para minha mãe trabalhava também. Nós plantávamos cana, plantávamos mandioca, para arrumar o pão de cada dia. E eu não estudei, porque o meu povo não me conseguiu a escola, não botou na escola. Muita vontade eu tive de estudar, mas não achei. Não achei um que dissesse assim: Maria, vá para a escola que eu lhe ajudo, você comprar seu livro, comprar sua roupa. A minha vida era trabalhar e olhar meus irmãos. Eu tinha 4 irmãos. Eu, que era mais velha, tomava conta de todos os 4 para minha mãe sair para trabalhar. E nós era fraco, nós não tinha fazenda, trabalhar na fazenda dos outros. Saiu a metade do pensamento, vou falar do filho agora. Pode. Depois fui trabalhando, fui me acostumando. Aí apareceu um filho de Deus, nós queríamos se gostar. Nós casamos. Sou casada. Hoje em dia não sou meu marido morreu, estou viva. Mas tem meus filhos, minhas filhas. São as pessoas tudo direito, tenho meu genro. Já tenho minhas netas, minha bisneta, tenho tudo ao meu lado. Vivo na paz de Deus. Chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, Lúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-cela, tambor.
avião,